Fala, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Ó, antes da gente começar esse episódio, pedir um grande favor aqui. Se inscreve no nosso canal, no Spotify, no YouTube, curte, compartilha, comenta. Você sabe que a gente é minúsculo nesse mundo gigantesco de grandes plataformas e a gente só quer abençoar o nosso ministério, né? Então, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que, tal como você, precisa ir muito bem no vestibular do Enem, faz esse tempo pra gente, porque a gente continua crescendo junto, tudo bem? Bom, eu comecei esse vídeo fazendo uma provocação de classe para você, né? Questionando se você reconhece a sua classe social. Eu, Biro, já viajei para vários lugares do mundo, tive várias oportunidades, tenho um carro legal, moro numa casa legal, mas eu me reconheço como operário, porque se eu não acordar pela manhã para trabalhar, ou se eu não consigo produzir esse vídeo para vocês às 11h40 da noite de um dia de semana, eu não conseguiria, por exemplo, dar prazo de outras coisas. Então, a pergunta sobre a classe a qual você pertence, a qual os seus pais pertencem, diz muito sobre o nosso assunto desse episódio. Bom, todo mundo conhece o Marx lá no campo da sociologia, mas não sei se você sabe, o Marx é do campo da filosofia. Marx nasce em 1818, falece em 1873 e é tido como um dos grandes pensadores do século XIX. Gostando dele ou não, amando ele ou não, a gente não pode deixar de reconhecer a importância que o Marx tem na construção do pensamento ocidental. A gente define Marx como um autor materialista. Quando a gente fala de materialismo, a gente tem várias questões aqui para ser conversada. Bom, em primeiro lugar, que a conclusão do curso do Marx em filosofia e em direito é uma tese em cima do Demócrito. Quem que é o Demócrito? O Demócrito, aquele autor pré-socrático que fala que o átomo é a arqué da physis. Por que, que o Marx, que é um autor do século XIX materialista, vai fazer uma análise em cima de Demócrito? Porque, em segundo lugar, a ideia do materialismo não é só uma relação crítica a uma questão econômica ou aos costumes e às tradições, mas a ideia de materialismo é o debate da relação entre o homem e a natureza, entre o homem e a realidade. Lá em um livro dele chamado Ideologia Alemã, salvo me engano, publicado em 1845, posso estar errado, dá um Google depois, um dos prefácios fala que um dos maiores debates da história das humanidades é o debate entre sujeito e objeto. Quando a gente fala de objeto, a gente fala de materialidade. Qual que é a importância do pensamento do Marx à luz de pensar uma análise de história e de origem de história? Bom, no episódio anterior a gente falou como que o positivismo foi muito importante enquanto uma ciência burguesa para fazer uma análise da sociedade como algo simétrico, como algo harmonioso, como um grande corpo social, olhado de cima para baixo, onde a cabeça é feita por um homem branco ou por uma burguesia poderosa, enquanto o corpo ou a parte subalterna ou é dos trabalhadores ou é dos grupos que não são europeus, no caso africanos, asiáticos e ameríndios. O Marx faz uma inversão disso. Primeiro que o Marx nega a noção de harmonia e de simetria. Segundo que o Marx ele dá protagonismo aos miseráveis. E como que ele faz isso? Bom, em primeiro lugar, o Marx ele é um autor que tem uma grande influência da dialética hegeliana. O Hegel dizia que o choque das ideias era o motor da história. Quando o Hegel falava sobre o choque das ideias, ele falava sobre o choque do pensamento. E quando ele fala sobre a história, ele está dizendo que os homens se reconhecem historicamente. E ao se reconhecer historicamente, pensam historicamente. Pois bem, o Marx tem isso como uma característica dele. Acontece que o Marx vai ser apresentado a grupos socialistas. Aliás, é um grande erro as pessoas acharem que o Marx inventou o socialismo e o comunismo. É um grande erro, ele não inventou isso. O Marx é apresentado a alguns grupos socialistas por um intelectual chamado Bruno Bauer. E quem eram esses socialistas? A grande maioria eram alguns intelectuais europeus, a grande maioria, mas também era formado por grupos de trabalhadores que estavam insatisfeitos com as condições econômicas que existiam na Europa ali na segunda fase da Revolução Industrial. E o Marx está começando a perceber que, pera lá, insatisfação econômica não é uma coisa só de agora. Sempre houve insatisfação econômica. E aí é por causa disso que o Marx rompe com a dialética do Hegel, que é a dialética do pensamento,
vai para a dialética econômica, para dizer que a posição em que os indivíduos ocupam na sociedade é o que define esses indivíduos e as classes em sociedade. Para Marx, ou burguesia ou operariado a partir do século XIX. E historicamente você aprende Marx faz muito tempo. A maneira como Marx pensa a história, essa condição de uma reação, de uma dialética, dando protagonismo aos grupos tidos como inferiores e subalternos, explica, por exemplo, lá na sua aula de história, desde o sexto ano, por que a crise da escravidão explicou o enfraquecimento do Império Romano. Quando Marx observa, por exemplo, aquilo que acontecia na Europa no século XIX, ele fala assim, pera lá, eu acho que eu já vi isso historicamente. Isso aconteceu lá no modo primitivo, isso aconteceu lá no modo de produção asiático, no modo de produção escravista, Império Romano, no modo de produção feudal, agora no modo de produção capitalista. É por isso que o Marx vai dizer que a história é feita pelas contradições entre desenvolvimento e exploração. Desenvolvimento e exploração. E quem sofre com as contradições, com as dialéticas entre desenvolvimento e exploração, é quem reage. Então, quando o Marx está observando tudo isso acontecendo, ele fala assim: coitadinho da classe operária, meu Deus, eu vou levar pra cá. Não, nada disso. O Marx olha para essa galera miserável e diz: ei, 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 operário de todos os povos univos, quais são os grilhões que vos prendem? A história da humanidade é a história da luta de classes. Olha, invertendo a perspectiva hegeliana que dizia que o choque das ideias era o motor da história. Então o Marx coloca agora o operário no século XIX como um protagonista. E historicamente ele acaba colocando todos os grupos tidos como subalternos como protagonista. E ele faz uma provocação, ele fala assim: olha, historicamente, o papel da filosofia só foi interpretar o mundo. Cabe agora a gente transformar o mundo. Isto é, o pensamento materialista, aqui em Marx, é um convite à praxis, é um convite à ação. Então, por exemplo, enquanto que o positivismo valorizava os grandes nomes, os grandes eventos, os grandes personagens, o pensamento marxista materialista dá protagonismo a quem? Aos operários, dá protagonismo a quem? Aos soldados, aos marinheiros, dá protagonismo a quem construiu as pirâmides do Egito. Inclusive, essa perspectiva materialista fica muito conhecida por um poema do Bertolt Brecht, um intelectual italiano do século XX que começa assim: quem construiu Tebas, a cidade de sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregam pedras. E Babilônia, tantas vezes destruída. Quem ia reconstruir essa rua? Em que casas da Dourada Lima viviam aqueles que edificaram? Ou seja, esse questionamento diz o seguinte: pô, a gente só aprende dos grandes personagens, mas não haveria os grandes personagens se não existissem os subalternos. Então, a perspectiva materialista, a perspectiva histórica do Marx, a perspectiva que, em primeiro lugar, reconhece a contradição, em segundo lugar, é uma contradição econômica, e em terceiro lugar, coloca como enfoque e como destaque esses corpos que geram riqueza para os grandes nomes, para os grandes personagens e para os grandes eventos. Tudo bem? Sobre isso e muito mais a gente continua aqui conversando e espero você no nosso próximo episódio. Ajude o nosso podcast a crescer. Ele é gratuito, voltado para todo mundo, né? Voltado para vestibulandos, Enem. Mandem para os seus pais também, mandem para os seus padrastos. E vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Fechou? Um beijo grande, nos vemos. Tchau, tchau.